Olá, povo de Deus, tudo bem? Nesse vídeo, vamos desvendar esse mistério que tem desafiado a fé de muitos, que é: será que a verdade de Deus precisa da expressão humana para validação? Este paradoxo entre a necessidade de expressão da verdade divina através do homem e a independência de Deus é um tema profundo. Por um lado, como seres criados à imagem e semelhança de Deus, carregamos em nós o potencial e o chamado para refletir seus atributos, incluindo a verdade. Isso sugere que Deus deseja que a sua verdade seja vivida e expressada por nós no mundo, como um testemunho do seu caráter e da sua vontade. Por outro lado, Deus é autossuficiente, autoexistente e independente da criação. Ele não precisa da humanidade para ser quem ele é. Sua verdade é eterna, absoluta e imutável, não sendo afetada ou condicionada pela aceitação ou expressão humana. A verdade de Deus permanece, mesmo que o ser humano falhe em reconhecê-la ou vivê-la plenamente, como Jesus disse em João 14,6. Ele é o caminho, a verdade e a vida, independentemente de como um homem responda a isso. Esse paradoxo nos desafia a entender que, embora Deus nos usa como veículo de sua verdade, sua essência e existência não depende de nossa performance ou aceitação. Somos convidados a refletir sua verdade, não porque ele precisa de validação, mas porque fomos feitos para manifestar sua glória e viver em harmonia com essa verdade. Assim, a nossa expressão da verdade divina é uma resposta ao nosso chamado como criação, não uma condição para a existência ou validação de Deus. Esse mistério nos ensina humildade e propósito. Deus nos dá a oportunidade de sermos seus representantes, mas ele continua soberano e com o seu amor em essência, com ou sem a nossa aceitação ou aprovação. O amor genuíno não precisa provar sua autenticidade, ele simplesmente é, fluindo do coração e tocando a vida das pessoas. E este amor não precisa provar sua autenticidade, ele simplesmente é e evoca uma imagem poderosa e profunda que encontra um paralelo fascinante na declaração humana, quando Deus diz: Eu sou o que sou. Essa afirmação divina, encontrada no livro de Êxodo, revela a natureza inefável e autossuficiente de Deus. Ele não precisa se definir por atributos ou qualidades, mas por sua própria existência. É o ser primordial, a fonte de todo o ser. Finalmente, ao afirmar que o amor genuíno não precisa provar sua autenticidade, estamos reconhecendo uma qualidade divina presente no amor humano. Assim como Deus se revela em suas ações e na vida das pessoas, o amor verdadeiro se manifesta em nossas relações, trazendo luz e significado para as nossas vidas. Da mesma forma, a verdade é uma realidade intrínseca que não se altera conforme a percepção dos outros. Ela não precisa de aplausos ou reconhecimento para existir. A verdade é constante e imutável, independentemente da circunstância. Quando encontramos a verdade, sentimos uma ressonância interna que nos confirma sua validade, sem que precisamos justificar ou defender essa descoberta. Tanto o amor quanto a verdade têm uma realidade libertadora. Elas nos libertam das amarras da superficialidade e da necessidade de aprovação. Quando vivemos em autenticidade, guiados pelo amor e pela verdade, encontramos um espaço onde podemos ser nós mesmos, sem máscaras ou pretensões. Essa liberdade nos permite construir relacionamentos mais profundos e significativos, baseado na confiança mútua e no respeito. Assim, o amor e a verdade são essenciais, que nos conectam ao que há de mais profundo entre nós e os outros. Isso nos permite e nos lembram da importância da sinceridade em nossas interações e do poder transformador de viver de acordo com o nosso verdadeiro eu. Ao
Ao abraçar essas qualidades em nossas vidas, criamos um ambiente onde a autenticidade pode florescer, enriquecendo nossas experiências e relações de maneira genuína. O amor de Deus nos ensina que a verdade, assim como o próprio amor, é absoluta e imutável, pois sua origem não está nas percepções ou aprovações humanas, mas em uma fonte divina. Enquanto a sociedade e os indivíduos muitas vezes condicionam a verdade às suas próprias experiências, às suas emoções ou interesses, o amor de Deus nos revela uma realidade maior e mais profunda. Esse amor é incondicional, puro e eterno, não precisando de performance ou reconhecimento para existir e impactar. Da mesma forma, a verdade que emana de Deus não depende de aplauso ou validação externa. Ela simplesmente é Deus em sua essência e amor e verdade. E, ao entendermos isso, percebemos que a verdade divina nos liberta das pressões e dos julgamentos humanos e nos convidam a viver de acordo com os princípios que transcendem o tempo e as circunstâncias. O amor de Deus nos mostra que a verdade, ela não precisa ser moldada para agradar ou ser aceita, pois ela já possui um valor intrínseco por ser reflexo do caráter e da perfeição de Deus. Um versículo que ilustra bem essa ideia é João 14,6, quando Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo destaca que a verdade está em Cristo e não depende da aceitação ou da validação humana, mas é uma realidade divina imutável. Já em Provérbios 12:19, diz: o lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade por apenas um momento. Este versículo reforça que a verdade de Deus é eterna e imutável e não depende de circunstância ou de aceitação. Então, lembre-se, a verdade de Deus é eterna e não depende da aprovação humana, apesar que o Senhor deseja que o ser humano seja a sua expressão aqui na terra. Jesus nos ensina, quando ele é o caminho, a verdade e a vida, você tem que buscar essa verdade que transforma e ser libertado. Curta, compartilhe esse vídeo e siga-nos para reflexões profundas sobre a palavra de Deus. Amém?